Suas mãos não aparecem, não te preocupe. Oi, gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Para mim é boa tarde. A gente está em lugares diferentes, né, Johnson? Sim, que horas são aí mesmo? Aqui são 5h16 da tarde. Eu estou em Londres, o Johnson está em Paraty, Sim, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E o Léo, oi, Léo. Oi, gente, boa tarde. Eu estou em Manaus, no Amazonas, no norte do Brasil, e aqui são 12h13. Ah, que interessante, né? Que gostoso isso. Cada um num canto e juntos. Sim, Vivi, sim, depois daquele trabalho maravilhoso, todos vocês passaram a fazer parte, né, da minha vida, dos meus pensamentos, enfim. E você da nossa. Então, gente, nós nos encontramos aqui para fazer esse vídeo, para falar um pouco da nossa experiência teatral aqui em Londres, que nós fizemos. Não lembro que ano foi, gente. Já não lembro mais isso. Que ano foi? Posso ver agora, Vivi, exatamente. Foi 2004. Gente, eu não tinha nem meus filhos ainda. Acho que foi isso Hum, mesmo, 2004, 2005. Você lembra, Léo? Você ainda não era mãe. Não era mãe. 2006. Não. 2006. Eu tenho aqui material de divulgação da revista Leros de Londres. É isso mesmo. E isso foi em 2006. Foi nessa época que nós nos conhecemos. O Léo, nós já nos conhecíamos, né, Léo? Mas o Johnson não. Sim. E o Johnson foi um presente para a gente, que veio para dirigir a peça que nós fizemos há 2000 anos, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E coitado, ele teve um grupo grande para trabalhar, com pessoas com personalidades diversas. Ei, Johnson. Sim, sim. Só fazendo uma correção, foi 2005 apresentações em inglês e 2006, esse material que eu estou olhando aqui, já são as apresentações em português, tá? Ah, tá. É verdade, porque nós fizemos a apresentação nas duas línguas. Isso. Então, Johnson, É, estava não, foi uma falando que experiência você veio incrível para nós. e vocês foram um presente também na minha vida, esse espetáculo. Gente, foi só virar aqui, uma revelação assim espiritual, né, esse encontro. Tem várias histórias que depois eu vou desenvolver rapidamente. É, pois é. E quantas pessoas nós éramos? O nosso grupo era bem grande. Acho que nós tínhamos o quê? Uns 20 atores, todos 23, amadores. Ah? 23 pessoas. Eu diria que éramos 3 profissionais, né? Eu e os 2 Léos. O nosso amigo que está aqui com a gente, Léo Novelino, e o Leonardo, lá de Londres também, que já Rodrigues. estava numa escola de teatro profissional, estava se formando já. E, gente, uma coisa Leonardo que. Rodrigues. Isso. Rodrigues. E uma coisa que passa aqui agora, que vem na minha memória, é que nós tínhamos atores da língua inglesa, que no caso foi o Johnny, que não falava nada de português, Christopher. o Christopher, e nós Christopher. tínhamos brasileiros na peça que não falava também quase nada de inglês. Então foi fantástica essa troca. Sim, e o marido da Ana Paula, que eu esqueci o nome dele, o O Rodrigo? marido da Ana Paula. Como? O Rodrigo? Rodrigo, né? Sim. Eram É, os 3 ingleses. é verdade. Não, da Ana Paula não. Aquele rapaz. Ele não falava Sim. português. É verdade, é verdade. Ele não falava. Eu lembro que ele e o Johnny ficaram bem amigos, porque um ficava com o outro. Mas Sim. foi uma troca de experiências diversas, de línguas, de comportamentos, de todas as idades. Nós tínhamos jovens, meia-idade e senhores, não é? Então foi Sim. maravilhoso aquela entrosação da nossa peça com as pessoas. Foi fantástico, foi muito boa aquele tempo que nós. Não, e detalhe que eu não falava inglês, eu estava assim começando a falar inglês e eu estava escrevendo o texto em português, que na outra semana a Silvia já traduzia para o inglês, e era uma escrita no alto nível de português, seguindo o nível do livro do Emmanuel, né, há 2000 anos. Então a peça tinha um português em altíssimo nível, que se tornava um inglês de altíssimo nível. Então era assim, para mim era uma experiência incrível, porque eu tinha que dirigir em inglês, né? É. E vocês me ajudando ali com as expressões, eu aprendi inglês com esse trabalho, de verdade.
Verdade, isso é verdade. E como é que foi a tua experiência? Porque você já era ator profissional no Brasil, vem para cá, uma língua diferente, um monte de atores, todos amadores. Eu, por exemplo, não sabia se eu ia para a direita ou para a esquerda. É... Como é que foi para você lidar com todas essas situações tão diversas? Porque acho que tirando o Léo, né, Léo, você já tinha bastante experiência com teatro, eu tinha tido um pouquinho, mas assim, nós éramos amadores. Eu estou emocionado aqui, está batendo emoção forte de lembrar, Oh, porque teve toda uma história anterior à minha chegada em Londres, né? Eu estava em Manaus há 14 anos, e nos últimos 2 anos de Amazonas, eu queria sair com o meu espetáculo de lá para o sudeste do Brasil, o meu espetáculo Eclesiastes, que é um texto do Velho Testamento, maravilhoso, que quando eu conheci, eu fiquei 3 dias em casa lendo e chorando convulsivamente, porque eu tinha plena convicção de que eu tinha encontrado a minha missão nesta encarnação, minha missão primeira, digamos, né, que era a montagem daquele texto. Eu queria falar aquele texto para as pessoas, que estava ali, um livro meio empoeirado, esquecido no Velho Testamento, que não é muito falado nas igrejas, porque depois eu fui descobrir, padres, pastores, essas pessoas têm um certo temor de mexer no Eclesiastes, porque ele é um livro ah, revelador, ele é um livro libertador, né, o único livro escrito na primeira pessoa por Salomão, né, o rei da sabedoria e tal, o rei dos judeus, e ele questiona todo esse mundo de ganância, essa coisa de colocar o amor nas coisas, o amor no outro, né? Eu dependo do outro para gostar de mim, para ser feliz. Então, o Eclesiastes ele questiona tudo isso, é um questionamento do cara que foi considerado o rei mais rico da história, mais poderoso, e ele começa a questionar tudo, todo esse apego às coisas, à materialidade, e chega nesse texto maravilhoso, colocando que, na verdade, a verdadeira felicidade é a plenitude sua consigo mesmo. Que quando você deixa de colocar nas coisas e no outro a sua felicidade, você encontra a felicidade na palma da sua mão. isso é Né? Então, fantástico, né? fantástico. Aí eu E como é montei que esse foi para espetáculo. você? E só assim, te pergunta, como é que foi para você? Você conseguiu, durante essas apresentações, internalizar um pouquinho desse ensinamento? Ou mexeu com você? Mudou Mexeu alguma coisa? Mudou muito, Vivi, mudou muito. Assim, a minha forma de ver a vida, sabe? Eu comecei a ver que eu já tinha tudo que eu precisava, que era a minha saúde, sabe? Assim, o meu bem-estar, a família na qual eu fui criado, sabe? Que tudo já tinha me sido dado. Então, era como eu ia levar a minha vida dali para frente. E daí eu montei um monólogo extremamente simples. Inicialmente eu pensava, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Busquei apoio na Secretaria de Cultura em Manaus, não obtive apoio. E aí Uhum. eu parei, pera lá, eu estou colocando a montagem do espetáculo nas coisas, na matéria. Eu não preciso de nada. Eu sou ator, eu tenho voz, eu venho de experiências em São Paulo, Rio de Janeiro, eu trabalhava com o melhor grupo de teatro de Manaus na época, sabe assim? Ou Sim. um dos melhores grupos, que tinham outras companhias maravilhosas também em Manaus, mas eu estava assim, em boas companhias em Manaus, com o Nonato Tavares, na Companhia Vitória Regia. E aí eu vinha com experiências maravilhosas, tinha tido Darcy Ribeiro como diretor em Manaus, um grande diretor de ator. Então eu falei, eu não preciso de nada, eu preciso de um espaço. Se eu não tiver espaço, farei na rua. Eu quero falar com as pessoas. Você Eu tenho uma precisava do voz. teu corpo e da tua alma. Isso você já tinha. Exatamente. É, Exatamente. que E aí eu ótimo. montei o espetáculo de uma forma bem simples, né? Esse espetáculo ele estreou na Livraria Valer, com apoio total da Livraria Valer, do Tenório Teles, um grande irmão que deu um apoio total desde o princípio, porque ele era um apaixonado por esse livro, que também foi o livro que Dostoiévski usou em Crime e Castigo, citava, Carlos Drummond de Andrade citou em várias poesias, Machado de Assis, todos os grandes autores universais em algum momento passaram por Eclesiastes e se Sim. usaram frases do Eclesiastes em seus livros. Então, eu fui descobrindo que eu não era o único, né, apaixonado por esse livro. E Tenório Teles, por exemplo, me disse, Johnson, eu era um garoto de barranco com 13 anos de idade quando li esse livro na Bíblia. Eu só tinha a Bíblia para ler. Tenório Teles é um dos maiores intelectuais e professores de literatura portuguesa do Amazonas, literatura brasileira do Amazonas. E aí
com o apoio da Livraria Valer, montei esse espetáculo e foram 2 temporadas de 6 meses. Aí eu fiz assim vários teatros de Manaus e o Léo Novelino, depois que eu encontro, assim, o Léo foi lá em Londres para um ensaio nosso, sem que eu soubesse que o Léo de Manaus também, assim como eu estava chegando de Manaus, sou mineiro, mas tinha morado 14 anos em Manaus, eu conheci o Léo de Manaus, né? E aí eu chego para o ensaio, eu olho, falei, cara, como assim? Você aqui? Aí ele falou, você aqui? Eu falei, Gente, sim, o eu mundo é sou muito pequeno. muito pequeno. Não, e assim, as confluências, né, as coincidências de chegar na sala de ensaio e estar um ator de Manaus que tinha visto o Eclesiastes. Ele falou, Johnson, eu vi o Eclesiastes, me corrija, Léo, se eu estiver errado, 4 vezes. Eu vi o Eclesiastes Foi 4 vezes. Foi isso, Léo? perfeito. E Exatamente. assim como o Léo, complementando essa chegada minha em Londres, assim como o Léo, outras pessoas voltavam para ver o espetáculo e para falar comigo e falavam, cara, a primeira vez eu saí tão impactado do teatro que eu não conseguia nem falar com você. Eu fui para casa. Teve um caso de 4, só falando dessa essa transformação que o poder da arte tem. Teve um grupo de 4 estudantes que foram de carro ver o espetáculo e depois eles iam para um forró. Eles iam dançar forró após o espetáculo. Uhum. Saíram do espetáculo cabisbaixos, sem conseguir falar e sequer imaginarem ir dançar. Foram para casa, cada um para sua casa, o motorista foi deixando Reflexivos. os amigos em casa, e a garota voltou a garota na semana seguinte para assistir e para me contar a história, e mais calma para falar comigo, né? Que Então lindo. esse espetáculo, para mim, era assim, cada apresentação é uma catarse para mim, e assim, eu queria ir para o Sudeste, como estava muito difícil conseguir apoio, voltar para o Sudeste, eu pensei, cara, eu vou lavar pratos em Londres, preciso aprender inglês e faço Eclesiastes lá. E estava muito difícil sair do Brasil, ir para o exterior, né? Passagem muito cara, tinha que ter dinheiro para chegar. E aí eu tinha uma família, tenho uma família, né, uma prima que mora em Londres há uns 30 anos, e falei com ela que eu estava pensando em ir para a Austrália. E aí ela falou, não vai para a Austrália, venha para cá, seu lugar é Londres, por causa do teatro, papapá, papapá. Você pode chegar na minha casa, me deu o apoio, e aí eu comecei a mentalizar com o mestre, né, conversar com o meu mestre e falar, me ajuda a sair daqui, aonde eu chegar, eu vou procurar uma casa kardecista, porque no Amazonas eu tinha outras experiências espirituais religiosas. Uhum. O único livro que uma pessoa, na igreja que eu frequentava, ela me deu esse livro, o único livro kardecista, além do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, o único livro romance que alguém tinha me entregado de presente em Manaus. Que livro foi? Há 2000 anos. Não! Ah, mas essa eu não Foi. sabia! Foi. Eu contei isso lá, Vivia, que são muitas Ai, histórias não lá que a gente lembro mais, é que faz muito tempo, né? Eu não lembrava mais disso, eu não lembro. Memória de é, peixe. Gente, tentando fantástico. sintetizar aqui, tá? Aí a dona Jovita, nome da minha avó, essa senhora lá em Manaus, nessa Uhum. igreja que eu frequentava, ela falou assim, Johnson, esse livro aqui eu acho que você tem que ler. Esse livro é uma história muito bonita do guia, escrita pelo guia do Chico Xavier, o Emmanuel. É uma história fantástica, eu li e eu vou te dar de presente, porque eu sinto que eu tenho que te dar esse livro de presente. Gente, muito interessante. Pega o livro aí e mostra o livro aqui na tela, que está aí atrás de você. Aqui. Não é mais o livro que a dona Jovita me deu. É. A capa também acho que mudou, tem algumas capas diferentes agora, mas acho que esse foi o primeiro, não foi não, Léo? Essa é a Eu primeira não, edição. é, Aí, deu um fala, Léo. frozen. Ah, você não viu o livro? Põe Deu de um, novo. não, deu um frozen. Ainda está um frozen na tua tela, Johnson. Não sei por quê. Não, Para mas mim. para nós não está. Ah, tá. Ok. Sim, Johnson, uma outra obra do mesmo autor, também em Manaus você teve contato, foi com o meu grupo de teatro, Sim, kardecista da Fundação Allan Kardec. Conta essa experiência também. tá, já. Então, aí eu peguei o Há 2000 Anos para ler e não consegui ler, tá? Eu comecei a ler, assim, ele é uma linguagem antiga, meio arcaica mesmo, é um português de altíssimo nível, A porque o linguagem do Emmanuel Emmanuel é assim, todos os livros é, dele é assim. É. é.
O Emmanuel, ele foi um senador em Roma, então ele era um legislador e no latim da época, né? É. E então, quer dizer, ele escreve, assim, ele escrevia leis, ele criava leis na Roma antiga, de E há ele era 2000 anos. extremamente inteligente já, né? Muito, muito, muito. E ele tem um grupo também de espíritos que o assessoram na escrita e tal, então deve ser um grupo versado em língua portuguesa, em latim antigo, enfim. E aí eu não li o Há 2000 anos, eu li uma parte dele, tipo, sei lá, um terço, e parei de ler. Beleza. Anos depois, aí eu mentalizei com o mestre na hora de batalhar dinheiro para sair de Manaus, e eu fazia uma barganha. Eu falava, me ajuda a sair daqui, que aonde eu chegar, eu vou fazer teatro espírita. Juro, juro. Eu negociava, eu falava, me ajuda a sair daqui, que aonde eu chegar, eu vou frequentar uma casa kardecista, eu vou fazer teatro espírita, eu prometo que eu vou trabalhar, né? E eu já tinha no histórico a montagem de Eclesiastes. Então, quer dizer, nossos irmãos colocaram uma fé, né, no que eu realmente ia fazer a coisa. Uhum. Chegando em Londres, aí perguntei para minha sobrinha em Manaus, que frequentava a Fundação Allan Kardec aí em Manaus. E falei, pergunta lá se tem centro espírita em Londres, que eu vou para Londres. E aí minha sobrinha perguntou e eles falaram, tem, nós não temos contato, mas chegando em Londres ele vai encontrar, tem mais de um centro espírita lá em Londres. Beleza, cheguei em Londres, achei a revista Leros na casa da minha prima. Na primeira semana eu fui tentar encontrar um centro espírita na terça-feira, não encontrei, me perdi na rua, mal sabia ler português, inglês e tal. E aí na quinta-feira eu acho que eu fui em Wandsworth, no centro espírita, lá no Solidarity. E aí, chegando no Solidarity, eu acho que era quinta, né, Vivi, as reuniões? Isso, é. Aí, chegando nas reuniões, quem me deu o passe na hora da reunião foi o Joca. Eu sempre tinha aquela fila e, por acaso, quem eu estava recebendo o passe era do Joca, que era o presidente, né, nosso amigo presidente da Federação Britânica Espírita da época, músico e tal. E aí, após a sessão, após a nossa reunião espírita, tinha um café ali, as pessoas conversando, eu não conhecia absolutamente ninguém, e eu vi o Joca, que tinha me dado o passe, e uma voz me dizia, fala com esse rapaz. Aí eu peguei e fui tentando me aproximar, o Joca muito ocupado, conversando com uma pessoa, conversando com outra, eu peguei uma xícara de chá e fui me aproximando. Aí, nisso eu escuto o Joca falando, porque o nosso grupo de teatro foi convidado para se apresentar nos Estados Unidos, estamos vendo, papapá. Aí eu falei, putz, é esse o cara que eu tenho que falar. Aí cheguei, me aproximei, conversei, falei, cara, acabei de chegar do Amazonas, sou ator, escrevo também para teatro, gostaria de conversar com você para mostrar um trabalho que eu trouxe já de Manaus, né, o Eclesiastes. Marquei com ele na semana seguinte, conversei e toda a história começou. Então foi isso. Então, Léo, e aí? Mas aí vocês se encontraram nesse lugar e me fala um pouquinho então, Léo. Então, só voltando, o Johnson, Manaus, o símbolo da cidade, do estado, é um teatro. É um teatro Amazonas que foi construído no boom econômico da borracha. E ele é um teatro com uma arquitetura muito marcante e ele é conhecido mundialmente, inclusive é tombado como patrimônio histórico e também tem um registro pela Unesco. Não é tombado pela Unesco, porque está tudo bem com ele, mas existe um registro. E o Johnson assistiu uma outra obra de Emmanuel, lá no teatro. Conta só um pouquinho, Johnson. Então, o que aconteceu contigo na cadeira do teatro? Mas você participou dessa, Léo? Sim. Você era ator nessa peça? Sim. Eu não sei se nesse dia eu estava trabalhando, mas eu fiz essa peça algumas vezes. Ok. Sim, Paulo Estevão, né? Que é um sonho meu também, de montar Paulo Estevão numa pedreira, ao ar livre, com 200 atores, enfim. Imagina que coisa linda! Mas na época eu não conhecia. E uma amiga jornalista, Leila Leong, uma grande jornalista, escritora do Amazonas. Querida Leila. Querida Leila. A Leila me convidou para ir ver esse espetáculo com ela, que ela tinha ganhado convites. Eu fui. E não conhecia Paulo Estevão, nunca tinha ouvido falar, né? Eu não lia a literatura kardecista ainda, espírita kardecista. E aí
fui ao teatro. Gente, eu entrei num estado que eu não conseguia ficar de olho aberto. Eu não conseguia ver a peça. Eu lembro de algumas cenas, né? E eu falava, Leila, não sei o que está acontecendo. Eu não consigo assistir ao espetáculo. Sabe assim? Eu não sei se eu estava obsediado, se tinha algum espírito trevoso querendo me atrapalhar de ver a peça. Tá? Aconteceu que realmente eu entrei num estado de transe e que eu não consegui ver o espetáculo. Né? Então, quando o Léo me falou que ele tinha feito Paulo Estevam, eu falei, Léo, eu fui ao teatro, eu fiquei lá do início ao fim, mas eu abri os olhos e vinha uma cortina assim na minha frente, eu entrava em transe e não consegui ver o espetáculo. Foi muito forte a experiência, porque eram quase umas 2 horas, né, Léo? Sim, sim. Ter sido longo mesmo, porque é um livro É, intenso, né? essa é uma das experiências de Emmanuel nas nossas vidas, né? É, E é tão forte, né? Essa experiência teatral que ela nos domina. sim. Mas voltando para Paulo, para Há há 2000 2000 anos, e esse poder, né? Agora falando como ator, eu me lembro que é muito interessante, né? O Johnson falou de uma possível obsessão. Obsediados somos todos, né? Então a gente, só para ter uma ideia, o que acontece num espetáculo desse com a plateia e também o que acontece com os atores. sim. Numa das apresentações do teatro de Bethnal Green, Ok. o Johnson conseguiu majestosamente, muito bem amparado, fazer aquele clima muito tranquilo, Sim. apesar de todo o contexto de amadores e, enfim, os conflitos naturais. Sim. Então fizeram a oração e as pessoas já estavam saindo para as coxias. A sonoplastia maravilhosa. Depois eu queria que o Johnson falasse, que me vem muito à mente o soundtrack do Gladiator. Sim, Aham. maravilhoso. Já tinha saído a música como um prelúdio inicial, né? As Uhum. cortinas fechadas ainda, prestes a abrir. A máquina de fumaça, tss, 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 as pessoas na sua coxia fazendo alongamento, né? A vibração da voz, o espetáculo vai começar. As cortinas vão se abrir. Eu, naturalmente, fui um dos últimos atores a deixar o palco para as cortinas se abrirem. E uma outra atriz que fez lindamente a missão dela, ela incorpora. E a minha imperfeição diz assim, pelo amor de Deus, mas que hora Agora inoportuna, não! que espírito inconveniente, Volta depois, né? please. Médio desequilibrada. Mas eu senti a espiritualidade. Calma, fala com ele ou com ela, Aham. né? Foram segundos assim que eu fiquei desesperado porque as cortinas Iam iam se se abrir. abrir na minha cabeça, ia ser um escândalo, o espírito ia gritar, me cobrando, Meu entendeu? Deus. Porque era um acerto de contas, era visível. Ela estava transfigurada, era uma atriz morena linda, virou um monstrinho ali, um irmão, coitado, sofrendo e pedindo contas de mim. Possivelmente alguém que eu abandonei, mal barateei, o amor que se transforma em ódio, ele pedindo contas, Aham. né? Aham. E Aquela você, coisa Léo? porque A coisa era com eu você, estava... Léo? Aconteceu comigo, querido, Não, lá mas em a coisa Bethnal. era com você, então. A situação era Era contigo. totalmente comigo, Sim, sim. totalmente Gente, comigo. Ela estava direcionada, o espírito estava direcionado. E ali, os perispíritos se dilataram, sim. ela absorveu aquilo tanto que se transfigurou. Eu atuei como um dialogador, um evangelizador, a inspiração veio, fala. O meu perispírito dilatou também,
eu segurei nas mãos, olhei para ela, que era ele e ela, né? Que ela estava olhando para mim com muita raiva, e eu fui muito sincero. Meu perispírito, meu coração dilatou, e eu disse: poxa, você não viu que eu mudei? Foi só isso que eu falei. E ela olhou, e ela viu que era verdade. Eu já não era a mesma pessoa. Sim. E aí foi voltando, foi desvinculando. Lindo! Foi uma poesia. Foi uma poesia. Foram segundos. A atriz voltou em si, foi para a coxia, como se nada tivesse acontecido. Ela não registrou, ela foi só um instrumento para mim. Né? O palco é a nossa grande mesa mediúnica. Mas agora, né? Léo, Todo o trabalho do laboratório, a apresentação é uma consequência. Tudo é um grande tratamento espiritual. Pois é. E agora, assim, então, eu tive essa grata experiência. É uma experiência fantástica. E como é lindo, porque se a gente for pensar, teatro, todo teatro é lindo, mas o teatro espírita traz esse extra pra gente, né? Não o teatro espírita, mas nós tendo assim um pouquinho dessa consciência, ok, há um espírito aqui querendo falar comigo, e você aproveitar daquele momento é uma cura não só conosco, mas com o outro também, né? É um momento assim que é belíssimo. Num contexto seguinte, porque eu acabei, o Johnson me ajudou muito, eu acabei assumindo 2 personagens muito marcantes. Sim. Né? No enredo. Você, aliás, me permita dizer. 2 eram os vilões. Me permita dizer que você fez brilhantemente. Não, mas olha, trabalho de equipe, porque o apoio seu, Vivi, e do Leonardo foram muito importantes, né, para dar o contraste. Agora, em termos existenciais, ter feito os 2 vilões contrastou com o que eu sou hoje. Né? Eu não sou mais aquela pessoa vingativa e tal. E os espíritos que nos acompanham, eles veem isso. Sim. E a gente acaba também servindo de inspiração. A mudança do Johnson, que se espiritualizou. O Johnson virou esse grande líder espiritual da arte. Hoje em dia é o que ele é. Trabalha com esses ambientes, a busca, né? Sim. No Rio de Janeiro, esse local tão especial aqui na Amazônia. Pois é. É isso, contrasta o que nós fomos com o que hoje nós nos tornamos. Então, isso é muito interessante do ponto de vista terapêutico. Sim, e me traz agora a ideia de que, mesmo que você fez os vilões, ok, você não é mais assim, mas se ainda restasse um pequenininho resquício na sua alma, olha que oportunidade maravilhosa de você ter trabalhado isso no teatro, porque você trabalhou um pouquinho das nossas sombras, que talvez ainda há um resquício, e se não há, você só fortaleceu quem você é hoje. Então, o teatro é uma maneira maravilhosa de nós trabalharmos as nossas sombras, e eu acho, assim, fantástico. É o espelho, né? É o espelho. Por isso que o tímido é bom fazer um papel de quem não é tímido para trabalhar o outro lado, né? É importante deixar registrado aqui também, Vivi, Johnson, a galera que está assistindo a gente nesses 3 países tão distintos, né? Porque eu estou aqui no Amazonas, que é um outro mundo. Uhum. O Johnson está no Sudeste, maravilhoso, a Vivi na Europa. É importante registrar que tanto médiuns do Brasil quanto médiuns lá do Reino Unido, eles registraram e foi passado em forma de revelação a presença do Chico. Que foi, que foi na nossa primeira apresentação em Wantonstown, acho que é isso o nome, que
foi o Geraldinho Lemos Neto, né, que nos passou essa informação. Sim. Que ele foi com uma caravana nos visitar com outros Num espíritos, veículo espiritual, isso, meio espacial, que ele um trem convidou. que volitava, né? E ele diz, e o Chico diz, que uma luz muito grande veio das alturas, que era o carinho da Lívia mandando pra gente. Se eu não estiver enganada, é isso, não E é? com esse, é isso. E com esse veículo, ele foi passando e convidando, a turma não disse não, para assistir o espetáculo. A turma entrou nesse veículo, tanto encarnados quanto desencarnados, Isso. que foram os protagonistas, os personagens reais da narrativa da história. Pois é, lindíssimo. Né? E foram nos assistir lá nas apresentações. Isso é verdade. Gente, e aquela estreia? O que foi aquela estreia, energeticamente? Aquela estreia foi fantástica. A gente não teve erro, naquela estreia não houve erro. E tinha tudo para dar errado, Vivi. Tinha tudo. Tinha. E era a primeira, todo mundo morrendo de medo, todo mundo nervoso, e a gente não teve um erro. Ela foi assim, em paz, correu tudo bem, do começo ao fim. Foi. Era incrível. Eu me lembro como se fosse hoje. As pessoas estavam nervosas, estavam todos tensos, né? O menino que fazia o som, tenso pra caramba. Ele fazia a luz. Eu acho que eu estava no som. E eu falei... Fernando. Eu falei com a equipe, eu falei com todos, assim, na nossa reunião final, no momento da oração, eu falei, fixem na história, prestem atenção, foquem na história, porque se um colega errar, você tem que já pensar na cena seguinte, qual é? Se todos estiverem pensando, na cena seguinte, nós teremos a narrativa acontecendo. Sim. Então, se um amigo esqueceu o texto, você já vai dando a deixa, enfim, fui dando os truques, né, dos atores velhos de teatro para a galera. E, assim, tivemos problemas de som, que não saía, que emperrou algumas vezes, mas a peça foi acontecendo harmoniosamente. 1h40 de espetáculo, não é fácil, nem para a plateia, nem para os atores. Exato. E foi uma coisa incrível. A energia, nós nos arrepiávamos inteiros, assim, de corpo inteiro. Todos estavam muito energéticos. Então, realmente, teve assim um fluxo energético acontecendo naquele teatro, sabe, que vinha do plano espiritual. Eu sentia isso. E depois tivemos essa confirmação, né, que foi uma carta psicografada em Minas, que chegou até nós depois, confirmando essa história que vocês falaram, que o Chico passou de aeróbus, pegando os amigos, pessoas, conhecidos, como o Léo falou aí, esses antigos personagens que tinham vivido aquela história, e não falou para as pessoas aonde ele ia, só depois que todos estavam reunidos no carro, que aí ele falou, agora eu vou contar para vocês, estamos indo para a Terra, para Londres, assistir a estreia de há 2000 anos no teatro lá. Então foi assim, gente, eu me lembro, sabe, foi incrível. É verdade. Não, foi maravilhoso. Eu acho que todos os participantes aprenderam muito no decorrer daqueles ensaios, que foi longo, quanto tempo a gente ficou ensaiando? E lembra, acho que você nessa época, Johnson, não estava presente ainda, porque você era um outro rapaz que estava fazendo a direção. E você também, Léo, ainda não estava. Não. Eu comecei bem no comecinho, quando era ainda o outro rapaz. Mas Vivi... Não lembro o nome dele agora. Eu até peço desculpas, porque eu não lembro o nome dele. Mas eu também não fazia o papel da Lívia ainda. Eu tava de... Eu nem lembro. Eu tava só lá de... Como é que se fala? Para cobrir, né? Mas eu não tinha nenhum papel fixo ainda. Quem ia fazer a Lívia era uma outra moça também. Mas a peça não tinha sido começada a ser, não estava sendo escrita ainda, não é isso? Vocês estavam se reunindo. A gente estava se reunindo, mas já estava assim, tendo a gente estava, na verdade, fazendo oficinas de teatro, mas já incluindo assim, algumas coisas que estavam relacionadas ao livro, mas não estávamos assim com o script pronto nem nada.
Mas alguns papéis já estavam assim designados. A pessoa vai fazer esse papel, aquela pessoa vai fazer aquele papel. Já tinha assim mais ou menos no ar alguma coisa desse gênero. Mas o que eu ia falar era a dificuldade. Nós não tínhamos lugar para ensaiar. Nós ensaiávamos debaixo de num basement de um pub que não sei nem como aquilo foi cedido para a gente. Era pequenininho. Cheirava álcool, a bebida alcoólica para todo lado. Hã? Basement é sótão, né? Isso. E a gente ensaiou ali várias semanas. Porão, né? Porão. E era assim. Então nós tivemos assim dificuldades que a gente teve que superar para ensaiar. Não tínhamos dinheiro para pagar, lembra? Porão de pub, nem pensar. Aquilo é só cachaça, cheiro de... Não, mas você sabe que a gente teve... Por isso que eu quero dizer, nós tivemos uma assistência espiritual que a gente desconhecia, que foi fantástica, entendeu? Porque, de alguma forma, eles nos mantiveram, mesmo estando num ambiente, mas aquele ambiente, com certeza, eu tenho certeza que foi, antes de nós entrarmos, foi tratado para a gente entrar, porque a gente começava com uma prece, né? Então, aquilo... espiritualmente já tinha sido preparado para a gente poder ter um canto para começar. E é daí que eu quero dizer, o amparo espiritual que a gente teve do comecinho, lá quando alguém jogou uma ideia, você veio do Brasil já com esse livro nas suas mãos, quem foi que pediu para você ler? A sua avó? Não, é uma senhora que tinha o mesmo nome da minha avó. Então, olha que interessante. A espiritualidade... Eu tinha pego esse livro assim em Manaus, dei uma lida no início, mas eu não levei ele fisicamente para Manaus. Então, o que eu quero dizer assim, a espiritualidade já estava colocando todo mundo no seu caminho de alguma forma para aquele grupo montar. Então, o amparo espiritual que a gente teve foi mesmo antes de você chegar, né, Johnson? Já estava assim algumas coisas assim direcionadas. E aí você chegou e você fez assim sem encher a sua bola, você fez um papel ali humilde, uma humildade. Não sei se o Léo vai concordar comigo, tenho certeza que ele vai. Mas você trouxe para o grupo uma humildade, apesar de você... Ô, Léo, você é profissional como ator? Eu? Olha, na prática, sim. Na prática, sim. Já pegando esse gancho, Vivi, ainda para registro sobre o contexto, né? Eu sou cidadão italiano, vivi na Itália, vivia no Sul, fiz muitos cursos e oficinas, que é muito típico de lá do Sul, comédia dell'arte, né? Puppets, e fiz muita coisa lá. A Itália é um país de alta espiritualidade, muito católico. Então, eu acho que ainda não era o momento da gente realizar nada lá. Sim. Né? E o Brasil floresce, né? com a doutrina, com a influência carnal, pessoal do Chico Xavier, mas Emmanuel, trazendo há 2000 anos, ele traz de volta o mundo romano. Exato, né? E Londres, Londinium, é uma cidade ainda romana, com muitos espíritos presentes, né? Bélicos, perdidos, beberrões. Então, mas Londres tem um grande investimento na área teatral. Isso. Londres respira teatro, Londres respira musical, Londres respira artes cênicas. Exato. São aqueles espíritos italianos pulando para lá e para cá, cantando, gracejando e tal. Então, eu vejo muito isso. Então, tinha que ter Londres. Então, Londres nos acolheu. A gente não tem ideia da plateia que viu o espetáculo. Né? Então, E o Johnson serviu como esse grande catalisador. Ele foi médium de apoio no meio do ensaio, aquele climão, os conflitos, as brigas, ele vinha e dava aquele apoio.
uma respiração dele, tudo voltava ao Era normal. exatamente isso que eu queria falar. Era exatamente isso que eu queria falar. Aí vem Ele não tem nem ideia de como ele foi utilizado. Aí vem esse homem, mas assim, o que me encantou com você, Johnson, é que você veio e do começo ao fim você manteve uma humildade incrível. E você conseguia fazer com que a gente se acalmasse. Eu lembro que teve um dia, acho que teve um dia que eu fiquei irritada. Eu lembro. Lembra? E eu lembro que Mas você... não era para menos, não era para menos. E você também, tava... a sua irritação naquele momento resolveu aquela situação. Como é que é? A tua irritação naquele momento resolveu. Alguém precisava dar um basta e você foi lá e deu. Mas aí eu lembro que você me chamou para o canto e você olhou no meu olho e você bem quietinho disse assim: "Ô Vivi, segura a onda porque eu preciso que você me ajude energeticamente". Sim. Então, você tinha um tato com a gente, entendeu? Você deixava a gente ser quem a gente realmente é e deixava a gente botar para fora aqueles conflitos que todos colocaram e você lidava com aquilo com muito carinho. E então isso é algo assim, tinha que ser você, porque era um grupo muito grande, heterogêneo, com pessoas muito diferentes umas das outras, né? Sem contar, né, a gente sendo espírita, fazendo um teatro espírita, sabendo das influências daqueles espíritos que não querem que a coisa role. Então tinha muita coisa acontecendo por detrás das cortinas, que a gente vamos colocar, né, a parte espiritual, que a gente alguns tinham consciência, outros não tinham. Mas aí você teve todo aquele tato de lidar com um grupo grande. E isso é uma coisa que eu quero verbalizar, porque foi muito importante para a gente a tua presença. Você foi muito especial, eu acho, que no coração de cada um que lá estava. Né? Vivi, e eu lembro que meu marido fazia assim, e era muito engraçado que a gente chegava em casa e às vezes acontecia alguma coisa e o Johnny vinha assim, porque você fazia assim às vezes. E ele te copiava, e aquele copiar do Johnny trazia alegria para nossa casa. Então, é assim, a gente trazia de lá um pouco de você, com o seu jeito, e era bom lá e era bom aqui em casa, você entende? Então, assim, espalhou. Então, assim, acho que eu nunca te falei isso, porque eu nunca tive oportunidade, mas nesse vídeo eu quero de todo o meu coração te agradecer. Quem você foi naquele momento e quem você é na minha vida. Então, obrigada. Eu acho que o Léo vai comigo, até ele já falou antes. E o Léo, você também foi fantástico. Você também é calmo, tem esse seu jeito poético. Você é muito poético, né? As frases, até o jeito que você fala me derrete a alma. Então, cada um contribuiu com o seu belo, né? Mas assim... não, e engraçado que o Léo, os dois personagens. Léo, você fez o Araxes e o pai do o André of Joras. O André of Joras. Eu falei, Léo, esses personagens malvados são teus. É você. Foi uma delícia fazer. Foi uma delícia. Assim, não só porque eu precisava de ator fazendo esses personagens, eram personagens antagônicos muito importantes. Muito né? importantes. A frase que nunca me... Oi? Difíceis de interpretar. Difíceis. E assim, Vivi, ali, claro, vocês sabem, eu não estava só espiritualmente, eu estava sendo guiado o tempo inteiro. Eu estava sendo guiado desde Manaus para chegar nesse trabalho. Né? Já que você está falando isso, fala daquela parte que uma vez você me disse que como que fluiu, como que você escreveu o script assim, ó, de dia para noite. Lembra que você me contou? Conta isso, que isso foi muito interessante. Sim, eu sempre falo isso para os amigos aqui no Brasil. A peça já estava pronta, entendeu? Eu só tive que ter ouvido para ouvir os irmãos quando eu parava à noite. Gente, é porque eu passei por outras guerras em Londres durante aquele trabalho. Primeiro, eu estava sem visto, né? Meu visto estava vencendo, que era um visto de turista, e eles tinham acabado de mudar a lei para os brasileiros. O brasileiro não podia mais trocar o visto lá dentro para estudante. Né? Então, eu estava sob uma pressão psicológica muito grande. Eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, para trocar meu visto, para voltar para lá. Então, eu tinha que tomar a decisão. Aí, estava escrevendo já a peça.
E no trabalho que eu estava, né, eu tinha conseguido um trabalho de ajudante de cozinha, e eu ia ser treinado para ser chefe. E tinha um rapaz lá de um país europeu que passou por muitas guerras, assim, uma pessoa muito machucada, uma pessoa muito dolorida. E ele que tinha que me treinar para ser o chefe, né, o cozinheiro, né, na pronúncia mais correta é chef. Aprendi isso com o inglês. Ele falou assim: vocês brasileiros, né, falam chefe, chefe, não é chefe, é chef. Aí eu aprendi. Então, eu estava sendo treinado para ser um chef. Aí, esse rapaz que tinha que me treinar, o cara odiava estar treinando um brasileiro e não o outro lavador de prato da cozinha, que era do mesmo país dele, entendeu? Já tinha conflitos ali também. Porque eu passava o dia inteiro com um cara batendo frigideira no fogão, me xingando, me xingando. Eu aprendi todos os idiomas no idioma dele, todos os xingamentos, palavrões no idioma desse rapaz, né, que não vou especificar, porque não é o caso, para não estigmatizar. A gente trabalha para liberar os estigmas das pessoas, das nações, da história. E quando eu chegava no trabalho, e eu via claramente que eu estava sendo atacado no trabalho, que eu estava com visto para vencer, que eu estava, aí chegava no grupo de trabalho, tinha conflitos lá, aí eu falava, ok, então é uma guerra espiritual, no campo espiritual, contra o trabalho, contra a montagem do trabalho, não vão me convencer, não vão me ganhar. Então eu orava, o cara me xingando no trabalho, batendo as frigideiras, me ensinando tudo errado, entendeu? Assim, mil histórias que não vou entrar em detalhes aqui. E eu ficava rezando. Eu olhava para o cara e orava, entendeu? Eu fazia 500 Pai Nossos durante o dia e à noite, lá na hora do trabalho, com o grupo, orava, continuava orando, porque os conflitos também continuavam lá. Sim. E eu falava, eu estou sendo perseguido. E eu via as pessoas ali passando também por esses processos e eu falava, eu estou com esses espíritos carregando, por quê? Porque eu sou a pessoa que está escrevendo, que está dirigindo. Então, eu aceitava tudo assim, eu fazia, sabe, isso no meu íntimo, no meu coração, porque eu estava tendo uma assistência do alto, eu estava trabalhando, imagina, com Emmanuel, sabe? Chico Xavier psicografou, então uma obra clássica, foi o primeiro romance do Chico, que vendeu milhões. Então eu tinha consciência, apesar de ser recém-chegado no kardecismo, mas eu já vinha de uma experiência xamânica no Amazonas, com ayahuasca, 4 anos, então eu tinha sido preparado no Amazonas, com experiência profunda, a maior religião brasileira em número de seguidores que bebe ayahuasca. Então, eu tinha tido 4 anos bebendo ayahuasca. Então, quando eu cheguei no Amazonas, lá que eu fui trabalhar no kardecismo, eu tinha plena consciência do trabalho que eu tinha que eu tinha recebido esse encargo, né? Sim. E todas as coincidências que não eram coincidências que foram acontecendo, eu tinha plena certeza. Né? E eu já tinha passado por experiências terríveis na montagem do Eclesiastes. No dia da estreia do Eclesiastes, um dente aqui na frente quebrou. Eu tinha que ficar 45 minutos na frente do público e um dente aqui na frente quebrou. Não tive dúvidas. Comprei uma Super Bonder no mercadinho do lado, colei, entendeu? Segurei e estreiei 45 minutos na frente da plateia. Meu carro fundiu o motor horas antes de eu estrear o espetáculo. Então era assim, o mundo ruindo à minha volta e eu entrando em cena para fazer 45 minutos de espetáculo. Sozinho, né? Sozinho, eu não tinha diretor. Eu fiz a autodireção, eu fiz a produção inteira, consegui uma pessoa para ficar na portaria, né? E então era eu, aquela pessoa que estava na portaria, o som, a sonoplastia, a iluminação, eu que fazia de cena. Então era eu e Deus. Né? E aconteceu, o teatro que cabiam 30 pessoas estava lotado, foi um sucesso, as pessoas em êxtase ali no final aplaudindo sem acreditar que tinham ouvido aquele espetáculo, que tinham escutado aquele texto. Então, assim, quando eu cheguei lá, que eu vi aquele grupo maravilhoso, as pessoas se juntando para fazer o Há 2000 anos, eu só tinha agradecimentos. E aí chega na adaptação, né, o que eu quero falar, que você falou, como que foi o processo de adaptação. Eu li o livro Há 2000 anos em Londres, quando o Joca me pediu, e aí já achando maravilhoso, o mesmo livro que eu não tinha conseguido ler em Manaus, achando maravilhoso, fui entrando naquele texto, eu passava noites, Vivi, em Londres, chorando o processo de leitura. Eu lembro entrava que na fala, que você eu entrava na fala
Eu entrava naqueles personagens, na história deles, por que que eles agiram. Esse André de Gioras, que o Léo fez, gente, a redenção dele no final, entendeu? Quando ele chora, quando ele tá ali com o Públio, e a história do Públio, sabe assim? A história da Lívia, a perseguição que a Lívia sofreu dentro de casa, as mentiras que criaram para separar o casal, e eles não podiam separar, porque o cara era um senador. O filho, né? O filho que foi roubado. O filho roubado. Gente, eu sofria muito, mas era um sofrimento redentor. Eu não ficava lá no sofrimento. Eu entrava na história deles, eu chorava, as lágrimas desciam, e aí, enfim, essa foi a primeira leitura, a segunda leitura também, aí já adaptando os capítulos, né? E a terceira leitura para já vir separando a sequência de cenas. Só que quando partia para separar a sequência de cenas, já tinha aquela vozinha interna já me dizendo, agora é essa, agora é aquela, olha, pula para essa e vamos para outra. Então já estava tudo pronto, eu só recebi, entendeu? Foi realmente, eu acho que foi uma psicografia do script. O script foi uma psicografia, porque é um livro complexo, é um livro longo, é um livro com 1000 e 1000 detalhes, né, Léo? E você escreveu... Um download espiritual. E você fez um script, você escreveu o script, quando você falou que você ia começar a escrever, acho que você escreveu com uma semana. Não foi, não? Não, Vivi, não. Eu escrevia... Olha, eu acho que foram uns 3 meses escrevendo. Eu acho Foi, que Vivi. não. Não foi rápido, não. Porque eram textos, assim, num português muito elevado. E a Silvia traduzia, foi uma tradução aqui, vamos louvar a tradução da Silvia, que tinha um nível de... Parabéns para a Silvia também. Parabéns para a Silvia. Ela foi bem dedicada, ela foi muito dedicada. Mas eu acho que não, eu acho que foi menos tempo. Mas mesmo que tenha sido 3 meses... Para o Joca, da Ledone também, sempre, né, apoiando todo mundo. Mas eu acho que mesmo que tenha sido 3 meses é um tempo curto, considerando que você não estava se dedicando ao script, você estava fazendo de acordo com as possibilidades da tua vida, que estava super, super, super corrida. Então, foi realmente assim, ó, não, já estava pronto. Alto, porque senão você deveria demorar muito mais tempo. Muito mais tempo, entendeu? São 400, eu olhei aqui agora, 441 páginas. Pois então. É um livro imenso e que vendeu, enfim, muitos, né? Assim, vendeu muitos, esqueci quantos milhões de exemplares que esse livro vendeu. E quando eu sentava para escrever, eu só tinha que me concentrar, que orar, né? Estar pronto, e caneta e papel, e aí eu ficava ali até de madrugada, às vezes até 5 da manhã escrevendo, dormia pela parte da manhã e à tarde ia para o trabalho apanhar lá do companheiro, entendeu? E quando o texto me aparecia em inglês, meu Deus, que maravilha! Aí eu aprendia, porque eu tinha acabado de escrever aquele livro num processo de imersão, aí de repente eu lia ele em inglês, aquilo foi um presente para mim, entendeu? Foi um presente muito grande. E eu acho que, sim, vendo em questão de grupo, eu acho que nós aprendemos a ser um pouco solidários uns com os outros, né? Porque no final, acho que a gente estava bem enganjado, um tentando ajudar o outro, porque como é que fala? O figurino foi feito por nós mesmos, né? Então, quer dizer, eu lembro da Dilsa indo para Shepherd's Bush, num market que tinha ali, e comprando tecido para todo mundo. Então, a gente foi realmente um ajudando o outro. Eu lembro de ir escolhendo joias, aí eu via lá alguma joinha, pensava no outro, isso aqui vai dar para fulano. Então, acho que no final, a gente até que ficou um grupo bem unido. Eu acho que a gente desenvolveu isso com o teatro, de um ser solidário com o outro. E o Johnson faz essa direção de uma forma muito democrática, porque eu inventava coisas absurdas, aí ele, Léo, isso não. Léo, tá exagerando. Léo, isso sim. Então, principalmente do Araxes, que ele era muito exótico, né? Médio, desequilibrado, mercenário, e amoedava a mediunidade dele. E aqueles tecidos eu fiz como se fosse um cocum, né? Como se ele estivesse dentro de
de um casulo. E o Isso. Johnson gostou e manteve aquilo. De repente, ele foi contratado, foi pago regiamente para um dos personagens ganhar uma espécie de poção do amor, alguma coisa assim. E eu falei, bom, tem esse tecido sobrando, põe na boca. E meio que bendize isso e coloca no pescoço dele. E eu fiz, eu tirava aquela coisa da boca, como Aquilo se foi fosse orgânico, como se fantástico, eu gente. materializasse aquilo. Que E aí lindo. eu colocava no pescoço, o ator quem fazia era o Robério. Isso. E aquela loucura o Johnson manteve. E eu só, vai que cola, né? Vai que cola. Mas aquela loucura Foi foi muito legal. fantástica, foi muito legal. Eu acho assim, todo mundo desenvolveu ali o seu potencial e foi muito bacana. Aquela peça eu acho que vai ficar na nossa alma gravada por toda a eternidade, né? Foi muito É. especial. Agora sim, em termos de cura, healing, o personagem do André de Guioras, Emmanuel traz, né? E foi muito feliz porque ele foi vítima, ele foi algoz, né? Ele faz coisas horríveis num contexto histórico que os romanos destroem o Templo de Jerusalém e aquilo é um golpe no orgulho, né? Sim, Ambos capelinos sim, que perderam o paraíso devido ao orgulho e ao espírito bélico. é, E agora, em arenas terrestres, cansados de sofrer, a terapia, a cura é o perdão. é. Eles se perdoam e um novo rumo se abre na vida espiritual, na vida eterna desses dois personagens, que aprendemos muito com eles. Eles estão aí, né? Estão vivos como espíritos e nos deram esse presente, esse exemplo, que o Exato. Johnson pôde materializar em forma de peça teatral. O poder de teatro, a É. terapia por excelência, né? E eu acho que da parte da Lívia, que foi o que eu fiz, é uma lição de resignação, assim, sem comentários, né? Então, Nossa, nossa, muito bom. esse espírito é simplesmente aguentar tudo que ela aguentou e não desistir de Jesus. E, nossa, foi uma entrega de alma assim para Jesus que nos ensina sem, com uma profundidade que não dá nem para falar em palavras. Realmente Vivi, ela só aguentou porque estava começando a filosofia de Cristo, ele estava começando a pregar, né? Ele estava pregando naquele momento, e através da serva dela, a Ana, Ana, também exato. magistralmente interpretada pela Léa, Sim. a Ana foi Querida essa, Léa, né? A Léa outro foi coração outra que eu olhei amazônico, né? A Léa é do Pará. do Não, Pará, a Leia é de passada Belém, não é não? isso, Belém Belém de do Pará, Pará. Belém do capital Pará, é do Belém. estado do Pará. É, a Léia passada no açaí amazônico, eu olhei para a Léia e falei, Ana, você é Ana. Aí ela falou, ai, eu nunca fiz teatro. Eu falei assim, não se preocupa, venha. Dá É, a mão, me dá a mão e venha. Porque eu gosto de trabalhar com pessoas sem experiências, entendeu? Em teatro. Eu aham, gosto de trabalhar com gente que nunca teve experiência. Eu trabalhei em Parintins, lá no Boi Caprichoso, 3 anos seguidos. Nossa, era uma coisa... 3 não, 2 anos. Uma experiência maravilhosa. E sempre com pessoas que nunca tiveram experiência. É uhum, muito interessante. uhum. Né? E a Lívia, ela só teve essa possibilidade porque ela começou a ir ouvir as pregações de Cristo nas Sim, catacumbas, sim, falando de perdão. A peça inteira é sobre perdão. é. E assim, é maravilhoso, né? A parte dela. Bom, o livro inteiro é maravilhoso, mas a Lívia, né? E o Públio, né? Que é o Emmanuel, que também no final cai em si, e esse cair em si, para a gente também é fantástico, né? Só tem a nos ensinar. Então eu acho assim que foi para a gente foi mesmo um processo assim interno de internalização do bem, né?
do bem, do perdão, da ressignificação, do amor. Então, eu acho que a gente, sem perceber, ganhou um pouquinho mais, adicionou um pouquinho mais nas nossas almas todas essas belezas das virtudes, né? Que a gente pôde experimentar no palco através desses personagens lindos que estão aí no mundo dos espíritos, né? Emmanuel agora reencarnado, mas os outros a gente não sabe. Mas é por aí. Então, gente, é muito bom falar sobre isso. Eu estou, assim, até emocionada, agradecer vocês o vosso tempo de aceitar esse convite e de estar aqui falando comigo, com a gente. E quem sabe um dia a gente se encontra de novo. Não sei se a gente vai se encontrar de novo para fazer um trabalho desse, mas o que a gente fez acho que já valeu por toda essa existência. Sim, sim. Eu que agradeço, Vivi, pelo convite, agradeço a todo o elenco, né? Porque não é fácil ensaiar numa cidade como Londres, né? Quase todos imigrantes ali, e todos com seus trabalhos, tendo que pegar metrô, sabe? Final do dia, com aquele clima fechando, cinza, as pessoas terem que sair dos seus trabalhos ou das suas casas, entrar no metrô, ir para uma outra região da cidade. Era assim, uma coisa, o Léo falou no início sobre a quantidade de espíritos que tem vagando em Londres. Logo que eu cheguei do Amazonas, eu estava 14 anos no Amazonas, e os últimos 3 meses eu tinha passado em Parintins, trabalhando, e também em Alter do Chão, que é o paraíso caribenho do Amazonas, é o Rio Tapajós. Eu tinha tido uma experiência lá que eu dava aula de teatro para crianças lá da vila de Alter do Chão, e uma experiência maravilhosa no festival também de Alter do Chão, Festival dos Botos. Então, tinha sido uma sequência de 2 festivais, do Boi de Parintins e depois dos Botos de Alter do Chão, de Santarém, cidade de Santarém. E assim, um rio de águas límpidas, azul cristalino, né, que é o Rio Tapajós, praias maravilhosas. Eu saio dali com aquele céu azul escandaloso, um paraíso terrestre, e 2 meses depois, no máximo, foi 45 dias que eu estava descendo do avião em Londres. Gelado, cinzento. Quando eu saí do aeroporto... Tinha que ter sido lá. Sim, sim. Quando eu saí do aeroporto, eu senti como se tivessem jogado um saco de tijolos nas minhas costas. Sério, eu já tive uma experiência completamente oposta. Quando eu cheguei aqui, a minha amiga falou assim, Vivi, você tá em Londres? Eu falei assim, pra mim, era como se eu estivesse em casa. Eu não tive, pra mim, foi um processo assim natural vir pra cá. Eu não tive esse peso assim. Bom, eu sou esquisita. Eu gosto do frio, eu gosto do inverno, eu gosto da neve. Apesar de ser brasileira, eu amo o frio. De repente estava voltando para uma casa onde você estava. De repente sim, porque eu não me dou muito bem com o calor demais. O meu corpo, não é que eu não gosto do calor, mas o meu corpo sente muito com o calor. E o frio eu fico a milhão. Eu sinceramente acho que há 2000 anos foi um start. Eu acho. Haverão outros trabalhos, nós nos reuniremos, né? Conforme a determinação aí do mundo maior. Eu acho muito importante esse registro, porque serve de motivação, né? Muitas são as dificuldades para trabalhar as artes cênicas com a temática espírita, mas há muito apoio e investimento também. Tanto que já se passaram anos e parece que foi ontem. Né? Está impresso, está vivo na nossa memória e como um grande incentivo para as nossas vidas. Né? Sim. Nós estamos, nesse momento, num período que a Abrarte promove, a Associação Brasileira de Arte Espírita, promove um fórum, dessa vez virtual. E ontem, uma palestra virtual do Renato Prieto, que é um ator que interpretou André Luiz no filme, no cinema, Nosso Lar, e ele falando realmente que foi um divisor de águas na vida dele, e que tudo como ator, as dificuldades, às vezes ele estava querendo fazer uma aula de teatro, não tinha dinheiro, conversava, poxa, será que eu posso ficar lá atrás? Eu vou só olhar, e aí o professor deixava porque via o interesse.
Então, são muitas as dificuldades, aonde quer que se decida fazer teatro, em que se decida fazer as artes cênicas e com essa temática. Mas, em todos os momentos, ele comenta também do apoio que ele teve, do incentivo da espiritualidade, que, na verdade, é ela que nos conduz. Com certeza. E num período que o mundo está tão necessitado do pão material, mais necessitado, ou de igual forma, do pão espiritual. E isso, a doutrina espírita é um celeiro aberto, né? Através de canais como literatura, como teatro, como cinema agora, né? Isso. Essa linguagem tão especial. E estamos aqui como atores, participando dessa grande teia e à disposição. E você está bastante ativo, né, Léo? Eu vejo que você está sempre fazendo algumas peças espíritas aí, o que é muito bacana. Aqui nós demos uma grande parada. Eu acho que há 2000 anos foi, me corrija se eu estiver errado, mas foi a primeira peça espírita, não foi, não? Acho que foi. Grande desse porte, né, que a gente tem não, teve umas notícias. outras apresentações pequenas, tipo apresentação sobre a vida de Allan Kardec, teve sim, tinha algumas apresentações, mas peça espírita, assim, grande, de duração mais longa, acho que essa foi a primeira. E bilíngue, né? Nós fizemos em inglês e português. Isso, mas assim, temos esperança de ter outras. Eu tô na cola de vocês dois. Eu tô na cola de vocês dois para fazer o Renúncia e eu não vou. Eu tô igual carrapato, igual pulguinho. Eu vou ficar ali enquanto não sair. Eu não deixo vocês dois sossegados. E a semelhança com há 2000 anos, né? Assim como Lívia ascendeu para outros planos superiores, Emmanuel ficou aqui, né? Isso. Em Renúncia, Alcione faz a mesma coisa, volta para resgatar Pólux. Né? E esse livro também, para quem não leu, gente, leiam, que é fantástico. Renúncia é um dos meus romances mais favoritos. É lindo aqui, é lindo, 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 lindo. Porque lá também eu chorava do começo ao fim. Então, gente, olha, nós estamos aqui há 1h20 já. Vamos terminando. Uau. E eu agradeço a vocês dois. E deixo a palavra com você, Léo, para dizer as suas palavras finais. E depois eu passo para o Johnson e acho que a gente encerra, né? Porque senão a gente vai ficar aqui, ó. Gente, eu não paro de falar, não. Então, agora, com meu coração cheio de gratidão, eu passo a palavra para vocês e eu deixo vocês encerrar esse vídeo, tá bom? É que a gente só sirva de estímulo para que novas montagens aconteçam, novos grupos se formem, e as nossas dificuldades também norteiem, né, a vida, o caminho das pessoas. Eu vou finalizar também agradecendo a Vivi, parabéns pela inspiração, pela iniciativa, que o seu canal leve muita alegria, muito healing para todo mundo. Obrigada, Léo. E aqui da Amazônia, esse localzinho tão especial. Outro dia eu refletia sobre o Albert Einstein, que ele dizia assim: dê-me um ponto de apoio e eu removerei o universo. Né? Em termos assim universais, globais da Terra, essa área daqui, da Amazônia, deve ser o nosso ponto de apoio. A gente deve refletir mais, conservar é fundamental, com responsabilidade, tratando com muito afeto a população local, que merece respeito e dignidade. E só agradecer. E daqui da Amazônia, um grande beijo para todo mundo. Ai, eu cato. Valeu, Léo. Léo, acho que moverei o universo, não seria? Dê-me um ponto de apoio e moverei o universo? Não sei. É isto. Tá. Então, Vivi, dia 6 é seu aniversário? Dia 6 de julho? Dia 8. Dia 8, porque o meu é dia 7. Eu lembro que a gente faz... nós somos cancerianos. Isso. Dramáticos. Como? Tá pertinho. Nós somos cancerianos, nós somos dramáticos.
Já nascemos com drama na alma. O nascimento já foi um drama. Então, eu me lembrei disso porque eu ia dizer que eu faço 54 anos agora, né, dia 7 de julho, e a minha luta agora é para construir a minha casa. Eu preciso ter meu rancho, né, para poder ter tranquilidade para voltar para o trabalho espírita. Então, eu estou morando em Paraty, foi uma mudança que eu fiz há um ano para cá, do Rio de Janeiro. Depois que eu cheguei de Londres, vim para o Rio de Janeiro há 12 anos. E aí, eu estou agora nessa batalha aqui para criar uma estabilidade, para voltar com tudo para o teatro, né? E principalmente o teatro espírita, de temática espírita. Então, agradecê-los muito, super grato, né, ao universo, a Deus, né, aos nossos guias espirituais e a vocês por fazerem parte da minha vida. E next! Next! Exato. Next! E eu vou continuar sendo a pulguinha. Pum, pum, pum. E aí, vocês já estão pensando, estão escrevendo? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Uma hora sai, uma hora sai. Não, e eu não descarto a possibilidade. No momento certo sai. Eu não descarto a possibilidade de ir em Londres, passar uns 3 meses aí para dirigir um espetáculo. Eu também. Olha, isso vai acontecer. Olha só, hein, gente? Essas verbalizações acontecem. Agora vocês falaram. Projeto. 2020 tem coisa rolando. Isso, tá bom? Gente, um beijo. Um beijo grande. Amo vocês dois. Demais, demais da conta. God bless you all. God bless you all. Valeu. Exato. Beijo. Beijos. Tchau. Johnson, me aguarda aí em Paraty. Essa terra maravilhosa. Vou te visitar aí. Bora, Vivi. Quero ver. Bora, e prepare para a listinha. Prepare para a listinha de coisas amazônicas que eu vou te passar, tá? Mas pode vir. Com certeza, meu querido. Tchau, com certeza. Gente. Tchau. Tchau. Bye, bye, bye.